essa live de hoje a gente está dando prosseguimento no projeto Perguntas Essenciais sobre Filosofia. E na live de hoje, quem vai estar falando com a gente é o professor doutor Fernando Martins Mendonça, que é professor na filosofia da UFO, e ele vai falar com a gente sobre apetites e julgamentos na crasia de Aristóteles, né? Sobre Aristóteles especificamente. O professor, ele tem experiência acadêmica na área de filosofia aristotélica, com ênfase em epistemologia, dialética, ética e lógica. Então, professor, muito obrigado. Obrigado, então, Matheus. Já que você me apresentou de novo, eu vou também fazer novamente os agradecimentos. Então, agradeço bastante o convite, né? É uma satisfação muito grande estar participando de uma atividade do PET, né? Filosofia, né? Do PET Paideia. Eu acho o programa, né, de educação tutorial uma das melhores coisas que há na universidade. Acho que esse programa é, é muito bem pensado, muito bem conduzido né, e é uma satisfação muito grande, né, participar um pouquinho da história do programa e participar aqui dessa atividade também. Então, agradeço ao Matheus, né, em nome de todos os petianos e do professor José Benedito, tutor do PET. Bem, eu vou falar então sobre julgamento e apetites na cracia, mais especificamente na cracia conforme pensada por Aristóteles, né? Vou falar um pouco antes, né, como introdução, pelo menos do modo como Aristóteles entendeu Sócrates sobre a cracia, e depois, ao finalzinho da minha fala, né, como que a cracia é discutida hoje em dia na filosofia. Esse é um problema importante na filosofia contemporânea. E então a ideia, né, eu falar um pouquinho sobre como isso tem sido tratado, os principais autores, ok? Então, começando então, o que é cracia, né? Né, essa palavra que pode ser muito estranha para uma série de pessoas, assim, o que significa a cracia? A cracia é uma ação, né, é o nome que a gente dá a uma ação em que o indivíduo que a pratica a faz contrariamente ao melhor juízo que tem dessa ação. Então, o indivíduo sabe o que é o melhor a fazer, deseja fazer o que é melhor, mas faz outra coisa, faz uma ação que ele sabe que foi pior, né? A isso dá-se o nome de acracia. E por que acracia, né? Em grego, acracia significa falta de força, né? Acracia significa falta de poder. Acracia significa não ter força, não ter poder, etc. Daí, uma tradução muito comum em português, e tem seus equivalentes em outras línguas, que é incontinência, né? A acracia muitas vezes é traduzida por incontinência. Mas por que a gente está usando então aqui o termo acracia e não incontinência, né? É porque a palavra acracia se tornou dicionarizada, né? Faz parte do dicionário de língua portuguesa, faz parte dos dicionários de outras línguas modernas. Então o inglês também usa acracia, e possivelmente outras línguas usam também, espanhol, francês, devem usar alemão. Então já é uma palavra dicionarizada e é um daqueles fenômenos interessantes em que um termo técnico de filosofia se torna parte do vocabulário de uma língua, né, do vocabulário de domínio comum de uma língua. Então, acracia significa isso, né, falta de força, incontinência, no final das contas. Mas incontinência em relação a quê? Né? Em relação a desejos. Indivíduos que sabem o que é o melhor a fazer e fazem o que sabem que é pior a fazer. Então, essa é a questão da acracia. E não é óbvio que a acracia seja um fenômeno, ou seja, não é óbvio que a acracia de fato exista, que ela ocorra, né? A gente parece intuitivo que ela ocorra, mas quando a gente se propõe a fazer o tratamento teórico da acracia, a gente tem dificuldades, muitas dificuldades, né? Não à toa, de acordo com a interpretação bem comum, Platão
e só, né, colocando na boca de Sócrates isso, diz não haver acracia simplesmente porque não via a possibilidade de como alguém que sabe o que é melhor agir contrariamente a esse conhecimento que sabe o que é melhor. Isso não é uma particularidade de Platão, tá? Na filosofia contemporânea, em especial a filosofia contemporânea analítica, né, que trata desse assunto, esse tema volta com bastante força, e a gente tem, por exemplo, um filósofo importante, o Richard Hare, que defende uma interpretação, uma posição, digamos assim, socrática, segundo a qual a acracia não existe, né? Eu vou tentar mostrar por que isso não é um absurdo, né, ao longo da minha fala. Mas, de todo modo, Sócrates julgava que a acracia não existe com base no seguinte fato, né? Isso fica muito mais claro na história da filosofia com Aristóteles, mas antes Platão já parece ter percebido isso, de que certos juízos ou julgamentos que a gente faz, né, eu vou falar juízo, uma palavra mais curta, certos juízos que a gente faz são diferentes entre si, né? Então parece que é algo diferente dizer que A é melhor do que B e dizer que A é maior do que B, né? Ou de que A sei lá, mais amarelo do que B, né? E parece que há uma diferença nesse juízo. Por quê? Porque quando a gente diz que A é melhor do que B, em especial, entenda melhor aí, em alternativa de ação, né? Então o curso de ação A é melhor do que o curso de ação B, parece que a gente está falando de um certo tipo de proposição que tem uma particularidade, e essa particularidade é que esse tipo de proposição, esse tipo de julgamento, de juízo, parece guiar a nossa ação. Então, quando eu digo que A é melhor do que B, o curso de ação A é melhor que o curso de ação B, parece que esse juízo, de um modo ou de outro, guia a minha ação para A, ao passo que o juízo, como A é mais amarelo do que B, parece que não tem nenhum efeito sobre a minha ação, né? Então, juízos morais parecem ter essa particularidade, parece que eles têm algo a ver com as nossas ações, mas não só como um aspecto descritivo das nossas ações ou do nosso estado mental, mas principalmente como um aspecto motivador, né? Então, juízos morais, esses juízos sobre o que fazer, estou chamando de juízos morais, parece que são carregados de um aspecto motivador. Então, quando eu digo que o curso de ação A é melhor que o curso de ação B, eu estaria motivado a seguir o curso de ação A. Okay? Isso parece completamente racional. Parece que se eu sei que o curso de ação A é melhor que o curso de ação B, a ação racional, o que se espera de qualquer agente em posse das suas capacidades mentais, etc., que realize a ação A. Tá? Realize a ação A. No entanto, se a acracia existe, pela acracia a gente faz a ação B ao invés da ação A. Faz a ação que a gente sabe que é pior. A questão é por que faz isso, se é que a gente faz isso, né? Então, alguns filósofos, né, aparentemente Sócrates, segundo Platão, né, no Protágoras, no diálogo Protágoras, né, teria defendido que, no final das contas, não há acracia. No final das contas, se o indivíduo faz B, é porque ele nunca soube A. Mesmo que ele verbalizasse isso, enfim, não havia conhecimento envolvido quando o indivíduo dizia saber A, então seria ignorância, enfim. E em algumas outras correntes filosóficas, chamadas, por exemplo, de correntes externalistas, não vai haver acracia exatamente porque a ação B revela o conhecimento e as crenças e os valores carregados pelo agente quando ele age. Então, o agente poderia ter ali um juízo, né, de algum modo, que A seria melhor do que B, mas esse juízo não representava suas crenças, enfim.
Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar sobre Aristóteles, né? Então, o primeiro aspecto para a gente entender o problema da acracia é entender essa diferença entre julgamentos avaliativos e julgamentos descritivos, ou juízos descritivos e juízos avaliativos. A gente não está falando aqui de uma descrição do estado de coisas, de uma descrição sobre o mundo. Então, o julgamento que está aí no título da nossa fala não é um julgamento sobre o estado de coisas, mas é um julgamento sobre preferências. Tá? É um julgamento sobre preferências, é um julgamento sobre cursos possíveis de ação. E esses julgamentos parecem que têm uma característica própria deles, que é a particularidade de guiar as nossas ações. Tá? Então, eu faço A quando eu posso também fazer B, porque eu tenho preferência por A, eu julgo que A é melhor. Então, o julgamento de que A é melhor do que B parece guiar a minha ação. Então, essa é a principal questão. Então, para Aristóteles, como que Aristóteles vê isso, né? Primeiro, há uma controvérsia entre os intérpretes, a maioria tem a posição de que eu vou defender aqui, que eu vou apresentar aqui, né? E é o seguinte, Aristóteles confronta a posição socrática, né? Inclusive com um posicionamento bem duro no livro 7º da Ética Nicômaco, em que Aristóteles fala o seguinte, olha, a posição de Sócrates claramente contradiz o que a gente percebe. Claramente contradiz o que a gente vê do mundo. Assim. Então, parece, e Aristóteles faz esse tipo de apelo, e parece intuitivamente correto, que a gente comete ações acráticas. Parece correto que a gente, em algum momento da nossa vida, né, talvez alguns indivíduos não passem por isso, mas certamente uma boa parte dos indivíduos passam por isso, e aqueles que não passam por isso já devem ter ouvido indivíduos que passam por essa situação falar sobre isso, ou visto na literatura, enfim, situações em que um agente, né, sabe exatamente o que precisa fazer e faz o contrário. Algo muito simples, assim, para ilustrar essa situação é o seguinte: você, Mateus, sabe que você tem prova amanhã à noite, e você não estudou ainda bem para essa prova, etc., e você quer aproveitar o dia inteiro, né, para estudar. Bem, amanhã, enfim, vamos supor que você teria uma prova no domingo. E você quer estudar. E você pensa o seguinte, olha, eu vou acordar cedo para estudar. E você acorda cedo e desliga o despertador para voltar a dormir. Né? Então, é um tipo de ação em que você faz contrariamente ao que você julga ser melhor. E Aristóteles está dizendo, olha, esse tipo de ação parece que existe. E parece que está aí, essas pessoas cometem isso em grande número. Né? Então, é disso que a gente está falando. E o que precisa para uma ação ser acrática? Isso também é uma questão importante. O que faz, né, quais são os quesitos que uma ação faz para ser acrática, né? Tem que cumprir para ser acrática? Ou incontinente. Nem toda ação que a gente faz contrariamente ao que a gente sabe ser melhor é uma ação acrática. Tá? Então, o primeiro enunciado que eu falei ele foi propositalmente meio vago. Então, se alguém chegar para mim, colocar uma arma na minha cabeça e exigir que, sei lá, eu fale o seguinte, eu torço para o Corinthians, né? Seja uma coisa que eu vou me envergonhar profundamente o resto da minha vida. Mas eu ainda acho que vale a pena viver do que evitar falar esse tipo de coisa quando eu estou sob coação. Então, isso é uma ação acrática? Ou seja, eu acho que é um erro moral a pessoa falar que torce para o Corinthians. Então, é errado a pessoa falar isso, mas se eu falo com uma arma na minha cabeça, né, alguém colocando uma arma na minha cabeça, eu falo isso, eu estou fazendo algo que eu acho que é contrário ao que eu julgo ser o melhor, e parecia ser uma ação acrática, né? Mas não é uma ação acrática, por quê? Porque a ação acrática não é uma ação coagida. Tá? Ações feitas por coação
não são, né, ações acráticas. Então, sob coação, a gente faz o tempo todo, a gente age sob coação, contrariamente ao que a gente gostaria. Senão nem seria coação. Tá? Então, se alguém coagido por outra pessoa faz algo que não faria em outras circunstâncias, faz algo que é ruim, essa ação não é acrática porque está sendo feita sob coação. Então, de um modo relevante aqui, a ação precisa ser intencional. Tá? O agente precisa fazer a ação de modo livre. Mas liberdade, do modo como eu estou usando aqui, não envolve simplesmente ausência de coação, ela envolve um outro aspecto que é alternativas disponíveis. Então, se você é difícil a gente entender liberdade se só há uma alternativa. Tá? Então, se você só pode agir de um determinado modo, dificilmente você vai dizer que há exatamente ali liberdade, e talvez nem seja exatamente uma ação intencional. Então, talvez... E se não houver ação disponível, a alternativa disponível e sendo factível, não é simplesmente disponível metafisicamente, sendo metafisicamente possível, mas é factualmente possível para o agente. Então, qual que é essa diferença entre metafisicamente possível e factualmente possível para o agente? Né? Então, pegando o caso de coação, né? Alguém que me coaja, sei lá, sequestre meus cachorros, e dê duas opções, assim. Fala assim, olha, ou você fala que torce para o Corinthians, ou você me dá R$1 milhão. Bem, eu não tenho R$1 milhão, então, embora seja metafisicamente possível, embora seja possível metafisicamente que essas duas possibilidades, qualquer uma dessas duas possibilidades ocorra, factualmente só uma pode ocorrer. Então, nesse caso não há exatamente liberdade. Então, liberdade aí significa ter alternativas de ação disponíveis e factualmente disponíveis para o agente. E o agente tem que conhecer o que está acontecendo. Ele tem que ter um bom juízo, ele tem que fazer uma ação, ele tem que estar bem informado sobre a situação. Tá? Na filosofia, a gente chama isso de todas as coisas consideradas. Então, sobre essa rubrica, todas as coisas consideradas, o agente entende que A é melhor do que B. Isso é fundamental, porque quando a gente age, a gente não age simplesmente com preferência, com um sistema de preferências prima facie, ou prima facie. Ou seja, pode ser que de modo geral, a alternativa A seja melhor do que a alternativa B. Tá? Mas pode ser que em uma circunstância específica, a alternativa B seja melhor do que a alternativa A. Né? Então, dando como exemplo sobre isso, todas as coisas consideradas. De modo geral, sei lá, comer, tomar água é mais saudável do que tomar cerveja. Né? Por mais que muita gente possa não achar legal isso, parece que isso é correto. Então, de modo geral, então, do ponto de vista da saúde, tomar água é melhor do que cerveja, que seria o B. Mas, numa situação específica, por exemplo, em que você tem só opções de água contaminada, tomar cerveja, e tem opção de cerveja, a opção de cerveja é melhor. Então, por isso que é importante dizer que a gente tem que considerar o peso relativo dessa relação, portanto, é uma relação. Quando eu digo que A é melhor do que B, é uma relação, e essa relação não é absoluta, é uma relação dada num determinado contexto. Então, num determinado contexto, todas as coisas consideradas, a ação A é melhor do que a ação B. Tá? Então, o agente tem que a ação acrática ela ocorre quando há intencionalidade, quando há liberdade e quando é contrária ao juízo do agente
todas as coisas consideradas. Alguém pode dizer o seguinte: mas Aristóteles não falava em todas as coisas consideradas, isso é jargão contemporâneo. De fato é jargão contemporâneo, mas isso captura bem o que Aristóteles entendia pelo seu sistema de deliberação e escolha. O Aristóteles entende o processo deliberativo como o processo pelo qual a gente compreende ali as circunstâncias, as consequências de sua ação e entende o que é o melhor a fazer em um determinado momento. Então, estritamente, se é para falar vocabulário aristotélico, a ação acrática é voluntária, que captura aí o que eu chamei de livre e intencional, e, contrariamente, a escolha, né, ou seja, que envolve também uma ação contrária àquilo que foi resultado da deliberação. E a deliberação é o cálculo, né, das circunstâncias, das consequências da ação, né, e é por esse cálculo que o agente entende que todas as coisas consideradas, A é melhor do que B. Então a gente tem esse cenário, né, da acracia em Aristóteles. A ação é intencional, é livre e é contrária ao melhor julgamento, todas as coisas consideradas. E aí o que acontece, né? Como eu disse no início, juízos morais, né, juízos sobre o que fazer, eles são, quando eles são de fato juízos sobre o que fazer, eles não são simplesmente uma descrição de algo, eles são motivadores. Eles têm um poder de guiar a nossa ação. Tá? A filosofia tem ainda, né, não tem uma boa resposta para isso. Esse tema da motivação moral é um tema aberto, muito aberto na filosofia, né, onde é que a gente tem motivação para fazer coisas. Então, e até que ponto, ou de que modo, o conhecimento que a gente tem sobre o que fazer é ou não motivador. Então, isso já é uma questão que Platão e Aristóteles tiveram que lidar lá atrás, e é uma questão ainda premente, uma questão importante hoje, né? Então, o que difere, como eu disse no início, julgamentos avaliativos de julgamentos descritivos, é que os julgamentos avaliativos, dizem respeito à motivação, ou seja, eles têm um poder, de um modo ou de outro, de guiar a nossa ação. Como que isso se dá para Aristóteles, né? Aristóteles tem bem claro a seguinte questão: a pessoa, se ela sabe, né, num sentido de saber, que A é melhor do que B, todas as coisas consideradas, essa pessoa ainda assim pode não estar motivada a agir de acordo com A. Por quê? Porque a motivação depende de um aspecto, de um elemento desiderativo. Ou seja, ela depende de um desejo. E um indivíduo, para Aristóteles, age, faz qualquer coisa, faz qualquer ação, se essa ação, se não for por um desejo. São desejos que movem, são desejos que fazem com que indivíduos executem sua capacidade, sua agência, sua capacidade de agência, sua capacidade de promover ações. Então, sem desejos não há ações. E por ações, eu não quero dizer simplesmente movimento. Pode ser omissão também. Tá? Então, se eu passo na rua e vejo, sei lá, eu vejo, um tema que está em voga agora, né? O órgão de repressão do Estado agindo de modo racista, por exemplo, e me omito, a minha omissão é uma ação. Tá? Então, não fazer nada, nesse caso, é uma ação. Assim como se eu fizesse alguma coisa também, isso seria uma ação. E tanto minha omissão quanto uma iniciativa que eu faço de intervir na situação só seriam possíveis por desejo. Tá? Então, precisa, né, o aspecto motivador dos juízos morais para Aristóteles
é o que a gente chama de aspecto conativo, né, de conatus no latim, né, que diz respeito a um impulso, a um desejo em relação a algo. Tá? E desejos aí dos mais diversos, né? Medo entra aí como desejo de algum modo, como por exemplo desejo de preservar a vida, de não se machucar, enfim, isso tudo entra dentro da rubrica de desejos nesse caso. Então, para Aristóteles, as ações são os juízos morais, né? Esse tipo de julgamento só conseguem guiar as nossas ações porque a gente tem desejos que acompanham esses juízos, né? Aristóteles é muito claro no livro 6, Ética Nicômaco, quando ele diz o seguinte: o intelecto por si só não move nada, né? O que move é o intelecto acompanhado de desejo. Então, sem desejo, não há ação. A questão agora é o seguinte, né? Tudo bem, então, na cracia o sujeito precisa ter um raciocínio, que esse raciocínio é capturado pela expressão todas as coisas consideradas. Então, o sujeito tem um raciocínio pelo qual ele faz um cômputo ali das circunstâncias, das consequências de sua ação. Com base nisso, ele entende o que é melhor para ele naquela circunstância e tem um desejo de agir. Ele está motivado a fazer a ação A e não a ação B. E por algum motivo, se há cracia, o agente faz a ação B. Tá? Então, eu acho que agora a gente já pode passar para alguns exemplos, que são exemplos bem comuns assim, na literatura, que é o seguinte, né? Parece que... eu tenho o exemplo mais comum é de fumar, né? Há uma campanha aí enorme, há anos, há décadas, na verdade, no mundo, quase no mundo todo, sobre uma campanha antitabagista, né? E essa campanha é fortemente baseada em fatos, né? As pessoas são apresentadas aos fatos de que o tabaco gera uma série de prejuízos, né? De modo que, para muitas pessoas, diante desses fatos, esses fatos, por mecanismo psicológico, geram nessas pessoas algum desejo. E é o desejo de evitar o cigarro, de repulsa ao cigarro. E parece ser um fato, parece algo que ocorra de verdade, né? A gente vê isso acontecendo, testemunha pessoas dizendo isso, que algumas pessoas realmente desejam parar de fumar, elas têm um desejo profundo de parar de fumar, mas não conseguem. Elas são vencidas, assim, então elas acabam fumando, porque ela tem, de algum modo, esse princípio, esse juízo sobre o que fazer, esse julgamento avaliativo, não consegue efetivar uma ação. E por que não consegue efetivar uma ação? Né? Qual é a resposta de Aristóteles para isso? Né? A resposta de Aristóteles para isso é o seguinte, né? Porque essa pessoa tem um outro desejo. E não há nada que impeça na psicologia humana que haja conflitos profundos de desejo. Então, aí esse é um outro elemento importante da cracia. A cracia só acontece quando há conflitos de desejo. Tá? Quando não há conflitos de desejo, não há a cracia. Então, mesmo que a pessoa tenha um julgamento, todas as coisas consideradas, que A é melhor do que B, se isso não for acompanhado de um desejo para fazer A, não vai haver a cracia quando a pessoa faz B. Tá? Então, é importante que haja esse desejo. Mas como é possível que eu deseje uma coisa e não deseje essa mesma coisa ao mesmo tempo? Né? Como isso é possível? Parece um flagrante descumprimento do princípio de não contradição. Ou seja, como que eu posso desejar e não desejar ao mesmo tempo o objeto X? Tá? Ou seja, como X pode ser ao mesmo tempo desejado e indesejado? A resposta aristotélica é a seguinte: olha, a gente tem vários tipos de desejo. A gente não tem... a psicologia humana trabalha, né, na psicologia humana há algo que é um desejo, que é esse aspecto conativo da psicologia humana. A gente tem desejos.
são os desejos que nos fazem mover. Então, é o desejo, algum desejo meu que faz com que eu esteja sentado aqui e conversando com vocês, ao invés de estar conversando com vocês de pé e andando ali. Eventualmente poderia ser até mais saudável para minha coluna, tudo que eu tivesse de pé, andando, contando a quantidade de passos que eu dou todo dia, mas estou aqui sentado por conta de algum desejo. Então a gente tem esse aspecto conativo, que são os desejos que a gente tem na nossa alma, na psicologia humana. Só que esses desejos são separados por espécie, diz Aristóteles, né? A gente tem espécies diferentes de desejo. E essas espécies diferentes de desejo dizem respeito a aspectos a elementos específicos da nossa psicologia. Então a gente tem uma parte da nossa alma, a psicologia entenda como estudo da alma, qualquer coisa assim, e aí a alma é simplesmente o que faz a gente estar vivo. Não precisa entender a alma como um fantasminha dentro da gente. A alma é simplesmente o que faz com que a gente esteja vivos e não mortos, e faz com que a gente seja animado e não inanimado. Simplesmente isso. Então, a alma humana é uma alma complexa, ela cumpre uma série de funções, né? Então ela não é como a alma das plantas, né? Para Aristóteles, plantas têm alma, simplesmente porque elas estão vivas. Não, também não é como a alma dos animais, é uma alma mais complexa, porque ela envolve tudo que os outros animais têm e outros elementos, como, por exemplo, a capacidade de deliberar, a razão, a capacidade de se comunicar de modo complexo. Então, e para cada elemento da alma, para cada função dessa específica que a alma faz, a gente tem desejos próprios. Então, a gente tem um desejo próprio para a manutenção da vida, né? Todos os animais têm isso. Um desejo para a manutenção da vida, desejo pelo qual a gente foge de perigos, evita perigos, ou a gente se coloca em certos perigos, porque a gente entende que colocar em certos perigos é melhor. Então, por exemplo, se você vê alguém sendo ofendido, assim, ou você se sente ofendido e você entende que deve, de um modo ou de outro, retrucar, assim, entrar nessa disputa, né? Seria por conta desse desejo de manutenção, de um certo modo de manutenção da vida. Mas a gente tem desejos bem básicos também por alimentação, tá? Não só por nos mantermos vivos, assim. A gente tem preferências em relação à alimentação, e a gente tem desejos bem mais complexos, né? Que são desejos, por exemplo, de estéticos, enfim. A gente acha que certa roupa é mais bonita que outra, a gente acha que, enfim, certas cores ficam melhores em certas superfícies do que outras, então são desejos estéticos, a gente tem preferências também em relação a isso. Do que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando, né, na acracia, para Aristóteles, né, basicamente de desejos em relação ao que ele chama de apetites, tá? Desejos em relação ao nosso comportamento acerca de comidas, bebidas e sexo, né? Então, basicamente, esse tipo de comportamento que Aristóteles entende sobre a rubrica de acracia. E quando a gente fala de acracia em relação a outras coisas, como, por exemplo, lucro, como, por exemplo, honra, né, a gente está falando de acracia de modo qualificado. Trata-se do mesmo fenômeno, no entanto, envolve outros desejos, né? Em relação... Então, o que a gente tem? E por que isso não é simples, né? Como que Aristóteles pensa, então, a acracia nesse caso? Eu tenho, por deliberação, né, eu entendo todas as coisas consideradas que manter uma dieta com restrição de gordura, por exemplo, é algo bom. É algo bom. E é algo bom por quê, né? Não é simplesmente algo bom por si mesmo, é algo bom porque esse tipo de dieta parece que é mais saudável e parece que uma vida boa é uma vida saudável, né? E não uma vida com doenças coronárias, por exemplo, se eu posso evitar essas doenças. Então,
parece razoável, que quando eu paro para pensar na minha vida, o tipo de vida que eu quero ter, eu penso o seguinte: olha, quando eu tiver velhinho, assim, ou sei lá, daqui a alguns anos, eu não quero ter que ficar tomando remédios por conta de doença coronária. Então, para evitar a doença coronária, eu preciso de, a partir de agora, ter uma dieta de tal e tal tipo, né? E uma dieta desse tipo é uma dieta que envolve restrições na ingestão de gorduras, por exemplo, né? Então, e aí eu entendo que, olha, esses alimentos aqui, né, são alimentos gordurosos, eu não devo comê-los, eu não devo ingeri-los, né, devo ingerir outros alimentos. E eu desejo isso, tá? Veja bem, eu desejo isso. E eu desejo a ingestão desse tipo de alimento não porque esses alimentos são exatamente os mais prazerosos ao paladar, mas porque eles são os melhores, todas as coisas consideradas. Então, considerando o meu plano para a saúde, né, que é um elemento da minha noção de vida boa, eu escolho essa dieta, não porque ela é exatamente a mais prazerosa, mas porque ela oferece um balanço ali interessante, ou seja, não são comidas que eu odeio comer, né? Quando eu como essas comidas, eu pelo menos não sinto dor, elas não é um desprazer comê-las, e elas me ocasionam o prazer de estar alcançando uma vida saudável. Então, esse é um ponto. Como que a cracia acontece? A cracia acontece porque a gente tem desejos, outros tipos de desejo, muitas vezes, né? E muitas vezes a gente tem desejos que são esses desejos apetitivos, que são exatamente pelo contrário, né, nesse caso. Então eu tenho, de um lado, o desejo todas as coisas consideradas, e de outro lado eu tenho o desejo de me alimentar com comida gordurosa. Então, enfim, para quem não é vegetariano, assim, vê que ela, né, aquele pedaço de carne bem gorduroso, assim, suculento, enfim, isso pode atiçar apetites e fazer com que a pessoa haja contrariamente ao melhor juízo que ela tinha, ou seja, juízo todas as coisas consideradas, e fique tentada, né, fique desejante de comer essa carne. Ou eu posso, por exemplo, tá com restrição de ingestão de doces, por exemplo, e diante de uma confeitaria assim, que faz doces que são muito bonitos, etc., isso parece também ser muito gostoso, eu não consegui restringir, conter os meus desejos, esses apetites, e agir contrariamente ao que eu faço. Então a cracia se dá por conta de situações desse tipo, em que uma pessoa tem um juízo, né, sobre o que é melhor, tendo considerado todas as coisas, e, por outro lado, a pessoa também tem um apetite para agir contrariamente àquilo, que também é um juízo, tá? Também se trata de cognição. Quando eu vejo lá o alimento que faz com que eu tenha apetites contrários ao outro tipo de desejo, eu também tenho uma cognição, tá? Seres humanos são seres cognitivos, os animais são cognitivos, e em seres humanos a gente sempre tem esse tipo de cognição que vai ser, de um modo ou de outro, predicativo para Aristóteles. Mas isso é um outro elemento. E por que o indivíduo age mal, né, para Aristóteles? Aí a resposta aristotélica é a seguinte: indivíduos agem mal por conta do caráter. Ou seja, e o caráter é formado por uma repetição, né, de ações e de emoções do mesmo tipo, em que você aprende a restringir certas emoções, certas ações, e fazer outras de acordo com o que você é estimulado e em relação e pelo modo como você é punido e premiado pelo que você faz. Então, acráticos são pessoas que tiveram uma educação. E a educação não significa simplesmente alguém ensinando, tá? Pode ser simplesmente a pessoa recebendo, digamos assim, feedback da sua própria vida. Assim. Então ela faz certas ações e vê a reação que isso gera no mundo. E de acordo com essa reação, essa pessoa se sente incentivada ou não a continuar com aquele tipo de ação.
Então, o acrático age desse modo porque tem algum tipo de educação moral pelo que ele sabe o que é correto, assim, ele consegue fazer um cálculo e estabelecer o seguinte: olha, considerando tais princípios como corretos, né, essas e essas coisas são modos adequados de alcançar de efetivar esses princípios que eu julgo que são corretos. O acrático consegue fazer isso. Não é uma escolha errante de ações sem nenhum tipo de orientação. O acrático consegue, né, ter um desejo orientado para uma ideia do que seja o correto, de que seja o bem, seja lá o que ele pensa que é correto, ou que é bem, isso não é a questão, mas de modo geral, orientado pela boa vida, pelo que ele entende que é a boa vida. O acrático consegue fazer isso, mas ele não consegue se restringir, né? Então, não consegue se conter e age mal. A pessoa oposta ao acrático é a pessoa que também tem o mesmo desejos, o mesmo conflito de desejos, mas age corretamente. E a gente acha que nesse caso não tem problema, porque o que é melhor deveria ter uma força de atração maior para seres humanos. O problema é a acracia, né? E como a resposta aristotélica é que o acrático tem aí toda uma psicologia em que há um desequilíbrio, né, uma desarmonia entre os elementos que constituem ali sua alma, né, sua vida, a vida humana, a vida animal humana, em que ele tem a sua motivação dividida, né, em relação a um certo tipo de objeto. Então ele deseja fazer e não fazer. E por que isso não é uma contradição? Não é uma contradição porque são dois desejos diferentes. Então, como que a pessoa que não tem conflito para Aristóteles é a pessoa virtuosa e a pessoa viciosa. A pessoa virtuosa não tem conflito por quê? Porque essa pessoa faz com que os seus desejos, seus apetites estejam em harmonia com seus princípios morais, digamos assim, né? Seus juízos sobre o que é o melhor, tendo considerado todas as coisas. Então é aquele tipo de pessoa que, quando, enfim, diante de um monte de bobagem para comer, né, para dar um exemplo bem simples, diante de um monte de bobagem para comer, ela come exatamente o que ou não come nada, ou escolhe aquilo que é o mais saudável e não se sente dividida. Né? Essa seria a pessoa virtuosa. O que é a pessoa viciada ou viciosa nesse caso? É a pessoa que também não tem divisão. Ela não tem nenhuma vontade de fazer o que é o correto. Assim. Então, ela come o pior nesse caso e não tem nenhum tipo de conflito. O que marca o acrático e o encrático, né? O encrático ao contrário do acrático, é que são pessoas que vivem frustradas. E por que frustradas, né? A frustração é algo que se dá por conta da não satisfação dos desejos, certo? Então, se eu tenho um desejo X e não consigo satisfazer esse desejo, eu fico frustrado em relação à satisfação desse desejo. O acrático e o seu contrário, o encrático, tem dois desejos que são inconsistentes entre si, ou seja, ele não pode satisfazer os dois ao mesmo tempo, né? Não dá para a pessoa comer e não comer, enfim, o alimento, ou comer e não comer na quantidade certa. Não pode satisfazer os dois ao mesmo tempo, então um deles vai ficar insatisfeito e, portanto, vai ser uma pessoa com sérias frustrações. Assim, Aristóteles vai dizer que essa pessoa é acompanhada de é difícil traduzir, mas algo como um tipo de arrependimento. Assim. Então, ela sempre vai olhar para trás e vai dizer: nossa, eu poderia ter feito aquilo. Tá? Isso é uma marca da pessoa acrática. Ou seja, diante de opções, né, que eram inconsistentes entre si, ou seja, só podia satisfazer uma, o acrático faz uma opção e olha que quando repensa o que fez, ele fala: deveria ter feito de outro modo. O encrático, por incrível, também faz isso, ou seja, ele faz a ação correta e pensa: nossa, eu poderia ter feito aquilo que é mais prazeroso. Então, eu já vou concluindo também, né? Eu já falei muito. Então, a questão a gente tem essa situação em que a psicologia do acrático é uma psicologia com dois tipos de motivação em relação ao mesmo objeto, isso que é importante. Então, a pessoa tem um objeto
objeto de desejo, assim, que é sempre algo individual. Então, eu tenho aquele objeto individual X ali que me atrai, e me atrai de um modo em que, de um lado, né, desculpa, que me gera desejos, me gera motivações. Eu tenho um objeto X, então, que me gera motivações, e esse objeto, e essas motivações são antagônicas. Então, de um lado, esse objeto me atrai, e de outro lado, esse objeto me causa repulsa, né? Então, eu tento evitar esse objeto e também tendo a querer obter esse objeto. Então, isso é impossível, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, o acrático só satisfaz um dos lados do desejo, um dos desejos, né, que é o desejo contrário a todas as coisas consideradas. E o contrário da pessoa acrática, a pessoa encrática, a pessoa continente, faz o contrário, ela age de acordo com o que ela julga ser o melhor, né? E aí, e quais são, né, por que isso é um desafio filosófico, né? É um desafio filosófico porque a gente, é muito difícil compreender como que seres humanos, primeiro, um desafio filosófico porque é difícil entender como que conhecimento, ou seja, como que um juízo, como que uma cognição gera motivação. Então, isso já é um aspecto filosoficamente bastante importante, difícil de entender, né? Algo que vários filósofos ao longo da história tentaram e continuam até hoje tentando entender como que a nossa cognição, né, a nossa cognição é sempre uma cognição sobre fatos, sobre coisas que acontecem, como que daí a gente consegue entender como que a gente deve agir. Então é um ponto importante. Mas o ponto relevante da cracia, uma dificuldade adicional, é o seguinte, né, entendendo que esses juízos avaliativos, né, são juízos que geram desejos para agir de acordo com eles, né, com esses juízos, né, por que isso não acontece no caso da cracia, por que seres humanos podem agir, então, nesse sentido, de modo irracional. Irracional por quê? Porque agem contra aquilo que sabem ser o melhor, todas as coisas consideradas. Tá? Quando era possível agir de outro modo. Tá? Então, então isso é um problema filosófico importante. E as saídas são, né, negar que a cracia existe, é algo que foi feito, por exemplo, pelo Sócrates / Platão, ou pelo menos Sócrates, né? Eu já vi intérpretes de Platão dizendo que, na verdade, Platão não pensa assim, mas Sócrates, do modo como ele é retratado no Protágoras, pensava, e do modo como Aristóteles entendia Sócrates. Então, o intelectualismo socrático não dava espaço para a cracia. Então, no final das contas, o modo como a pessoa age reflete exatamente o conhecimento que ela tem. No entanto, parece ser intuitivo que a cracia exista também. Então, do lado do Sócrates, como eu disse, tem filósofos como Richard Hare, né, que morreu, acho que na década de 2000, né, um filósofo muito importante, um dos principais filósofos morais do século XX, início do século XXI. E do lado de quem acha que a cracia existe na filosofia contemporânea, Donald Davidson. Davidson, esse assim, é importante em várias áreas da filosofia, foi um dos principais filósofos do século XX, em várias áreas da filosofia, não só filosofia moral, mas em filosofia moral ele propôs grandes avanços, e um desses avanços foi restituir o debate sobre a cracia, né? Ele deu uma resposta para o Richard Hare e colocou os termos do debate contemporâneo. E a partir daí, a ideia da cracia, né, a discussão sobre a cracia, e aí entendida, né, como na sua tradução contemporânea como fraqueza de vontade, é tomada na filosofia contemporânea. Então, o Donald Davidson colocou os termos, as discussões nos termos em que ela é feita hoje, né? E se for procurar hoje sobre a cracia, a discussão vai muito além do que essa que eu apresentei para vocês, né? Inclusive há uma discussão sobre a cracia epistêmica. O que é a cracia epistêmica? Eu não sei porque que eles chamam de acracia,
mas eles chamam de acracia. E a acracia epistêmica é um tipo de, como chama isso? Dissonância cognitiva, que é o seguinte, né? Você tem evidências para acreditar que a proposição P é falsa, mas você acredita em P. Então, você junta ali, né, todo o conjunto de evidências que você tem disponível, né, ou seja, aplicando a cláusula todas as coisas consideradas, todas as coisas consideradas, um sujeito razoável, né, em posse das suas capacidades mentais, e a entender que P, a proposição P é falsa, esse indivíduo acredita em P. E a gente só acredita naquilo que a gente acha que é verdadeiro. Então, né, ninguém acredita no que acha que é falso. Então, a pessoa dá sentimento a P, sendo que ela tem todas as evidências ali mostrando que P deveria ser considerada falsa. Ou seja, um agente racional, ou um sujeito, né, um indivíduo racional, assim, em posses das suas faculdades mentais, em boa ordem, etc., entenderia que P é falso, mas esse agente acredita em P. A isso se dá o nome de acracia epistêmica, né? E aí, né, entra nesse tipo de discussão uma série de questões, como, por exemplo, vieses cognitivos. Então, certas pessoas com viés, sempre, né, todo mundo tem viés cognitivo, né, em alguma medida. Então, uma parte importante do conhecimento acadêmico, científico, etc., é que os nossos vieses cognitivos não reinem sobre a gente. Então, quando eu estou tentando, lendo lá Aristóteles, enfim, tentando trabalhar as coisas que eu trabalho, eu tenho os meus vieses cognitivos, eu tenho aqueles tipos de interpretação, por exemplo, que eu acho que são as melhores, mas quando eu estou lendo algo contrário ao que eu penso ser o melhor, a ideia é que eu tente fazer ali uma apreciação correta, justa, enfim, tentar entender as razões, e estar disponível a mudar de ideia se for o caso, né? E quando eu leio algo favorável ao meu ponto de vista, eu também tenho que ter uma apreciação crítica. Um viés cognitivo, como o viés de confirmação, me leva a não fazer essa avaliação crítica. E em casos mais estritos, né, no viés de confirmação, eu posso ter ali uma quantidade robusta de evidências contrárias a uma crença que eu tenho, bastante contrárias a uma crença que eu tenho, e um elemento circunstancial qualquer que reforça a minha crença, e eu tomo esse elemento como fator decisivo para manter essa crença como parte do meu corpo de crenças, e, portanto, assumindo essa crença como verdadeira, a despeito de toda a evidência contrária que eu tenho a ela. Então, esse tipo de postura se chama acracia epistêmica, né? Isso é bastante estudado, é estudado em filosofia contemporânea, tem o nome de acracia, mas eu realmente não entendo muito bem por que tem o nome de acracia, meio um uso metafórico, né, da noção de acracia, porque o termo surge muito mais no sentido de fraqueza de vontade, como eu falei, como é usado na ética, né, e hoje em dia, do que simplesmente para lidar com o modo como a gente tem crenças sobre o mundo. Mas, então, né, retomando, a filosofia contemporânea é marcada, né, a retomada desse debate sobre a acracia, filosofia contemporânea, se dá ali na década de 60, 70 do século XX, né, com esses dois caras que eu falei, o Richard Hare e o Donald Davidson. E eles, né, em especial Davidson, dando uma resposta ali para o Hare, ele dá o tom do debate. A partir dali, o debate se dá mais ou menos nos termos que o Donald Davidson tratou o tema. E lembrando que, né, tanto um quanto o outro eram leitores de Platão e Aristóteles, né? O Hare se considerava platônico, era um comentador importante de Platão, e o Donald Davidson, e leu também Aristóteles, e o Donald Davidson também leu, né, bastante os dois, e embora não tenha sido intérprete de nenhum deles, mas o Donald Davidson defende pontos de vista que são claramente aristotélicos em vários textos dele. Então,
um pouco do que eu queria, né, o que eu queria dizer é isso, né, configurar o que é a acracia, né? Esse fenômeno epistemológico, que é a acracia, que é um fenômeno epistemológico, que diz respeito ao conhecimento que a gente tem. Acontece que, como se trata, né, de um conhecimento, de um fenômeno epistemológico, que diz respeito a ações, para Aristóteles, o conhecimento prático, como ele chama, né, sempre envolve desejos. Então, como que isso se dá, a gente debate, né, os intérpretes debatem, mas sempre envolve desejos. Então, a gente não está discutindo aqui, então isso é importante. Há, de certo modo, uma separação muito crua e definitiva que a cultura atual faz entre razão e emoção, razão e desejo, enfim. E isso, na filosofia, não é tão simples assim, né, e, em especial, não é assim para Aristóteles. Então, e quando se diz respeito a julgamentos avaliativos sobre o que fazer, não há separação entre razão e emoção, razão e desejo. Ou seja, a questão é basicamente não há ação sem desejo. E não há cognição, propriamente dita, cognição prática, cognição moral, sem ter emoções e desejos ali envolvidos. Então, o que eu quis dizer, mostrar era, a gente tem uma formulação básica da acracia, que é a ação contrariamente ao que se sabe ser o melhor. O primeiro ponto que eu quis dizer é o seguinte, está correto, mais ou menos, assim, não é que essa formulação está errada, mas a formulação precisa ser especificada, né, porque com essa formulação a gente captura também ações feitas por coação, e a gente não quer isso, então a ação acrática é uma ação, de fato é uma ação feita contrariamente àquilo que a gente sabe o que é o melhor, mas é uma ação feita de modo intencional, né, livre, ou seja, não é por coação. O agente tem opções, tem alternativas, né, para agir desse modo, e é obviamente contrário ao melhor julgamento, mas contrário ao melhor julgamento todas as coisas consideradas e não simplesmente considerar julgamentos em absoluto, né? Ou seja, trata-se de uma condição relativa, né, que é importante aqui para o que a gente está discutindo. E por fim, que se trata, né, essa discussão não se esgota no que se conhece, né, no aspecto epistemológico, né, envolve o que eu chamei de elemento, o que se chama, né, não fui eu que chamei isso, é vocabulário filosófico básico, assim, esse elemento conativo, né, que envolve os nossos impulsos, os nossos desejos para realizar algo. Então, e o conflito que o acrático tem é o conflito que se dá entre o que ele sabe ser correto e um conato, né, um esforço, um impulso para agir desse modo, e um desejo contrário para agir de outro modo. Ok? Bem, enfim, eu falei muito, Matheus, e desculpa, então, de ter falado tanto tempo assim, mas eu fico, se tiver alguma pergunta, eu fico satisfeito em responder, se eu der conta. Não tem problema nenhum, foi ótimo. Tenho certeza que todos nós aproveitamos muito. Muito interessante. Eu lembrei bastante das aulas e assim, na sua fala, engraçado, eu tinha, né, com certeza porque nunca estudei o assunto, mas eu tinha uma impressão da posição socrática meio ingênua. Mas você apresentou aí e mostrou que não é ingênua. E eu não sei porque assim eu tinha essa visão errada, mas muito bacana. Agora eu queria convidar o pessoal que está nos vendo, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão interessante, reflexão, o professor está aqui, a gente pode fazer essa conversa, né? Enquanto o pessoal vai pensando, se alguém tem alguma questão, qualquer coisa do tipo, eu agradeço muito o professor Fernando, né? Em nome do PET, nós agradecemos muito a sua participação, né? É muito bom ter você aqui. E é isso. E olha, apareceu uma pergunta aqui do Luca, que ele fala o seguinte: Ô Luca, meu, ele fala o seguinte: caro professor, que não comemora um título do seu time há 8 anos. No que diz respeito à acrasia,
O que Aristóteles teria dito para Brás Cubas quando este encontra uma moeda de ouro, fica em dúvida se deveria devolvê-la ao verdadeiro dono. Fica em dúvida, mas acaba entregando-a para a polícia e acredita ter realizado a ação correta, pelo fato de ser vangloriado por terceiros. Então, a questão, de novo, né? A gente não está entendendo aqui a situação de valores absolutos, né? Como eu disse, a cracia tem que ser a gente tem que entender a cracia dentro da cláusula todas as coisas consideradas. Então, se uma pessoa pensa o seguinte, né? Ok, achei 3 moedas, eu não sei quem achei 3 moedas na rua, né? 3 moedas de ouro. O que é o correto a fazer? A gente tende a entender que não é correto você gastar dinheiro que não é seu. E por dinheiro seu, você entende aquele dinheiro que você obteve pelo seu trabalho, pelos rendimentos do seu trabalho, ou de qualquer coisa, ou que você ganhou, enfim. Mas, e aí nesse caso, o dinheiro encontrado talvez não seja seu, assim, no final das contas é de outra pessoa. É de posse, de direito de outra pessoa. Então, o que você faz, né? Diante da impossibilidade de encontrar os donos? Você entrega, você tem opções, né? Você entrega para a polícia, você dá para a caridade, enfim. E aí você tem que considerar, para Aristóteles, né, dentro dessa cláusula todas as coisas consideradas, vamos ser bem sinceros aqui, considerando tudo que a gente sabe da polícia brasileira, qual a chance dessas moedas serem revertidas para algum tipo de bem comum? Então, se a ideia é o seguinte, eu não posso aproveitar, eu não sei quem é o dono, né, e não sei quem como devolver ao dono, portanto, e eu não posso usar isso para benefício pessoal, talvez seja melhor, enfim, né, doar isso para alguém, ou simplesmente pegar essas moedas, enterrar essas moedas em um lugar que nunca ninguém mais vai encontrar, enfim, para evitar que outras pessoas acabem gozando do que é direito de outras, né? Então, bem, não tem resposta simples. Agora, se parece ser uma ação mal calculada, né, dentro da cláusula todas as coisas consideradas, é uma ação mal calculada, mas não é uma ação acrática, né, porque ele faz o que... Ou, talvez não seja uma ação acrática, ele faz o que é correto. Agora, dependendo do que estiver acontecendo, e isso é importante, porque a gente só sabe isso por conta, né, não da ação, mas do caráter, pode ser uma ação acrática em relação à honra, né? Porque o sujeito, tendo a possibilidade de agir, né, o objeto da ação não é devolver as moedas, o objeto da ação é o reconhecimento. Então, se ele tem conflito sobre, olha, achei as moedas, a sociedade em que eu vivo entende que quem devolve aquilo que não é seu acaba honrando as pessoas que devolveram isso, enfim. Então eu vou devolver essas moedas simplesmente para ter honra, assim. Então você vai usar um ato bom, assim, para honra, como instrumento para obter honra, um meio para obter honra. E isso pode eventualmente ser uma ação acrática em relação à honra, tá? Então isso é possível. Então esse é um caso a se considerar, mas fazer juízos assim sobre esses cenários é sempre muito difícil, porque a gente nunca sabe, a gente não tem acesso fácil ao que as pessoas pensam, né? E mesmo que o Brás Cubas esteja ele mesmo contando o que passa na cabeça dele, a gente tem que desconfiar do que ele fala dele mesmo, porque a gente muitas vezes não é bom juízo de nós mesmos. Mais Ótimo. questões? Tem mais questões, tem do Muriel, mas foi engraçado, porque antes de você falar do Corinthians, o Luca entrou.
Bem na hora, eu vi o Lucas, aí você falou do Corinthians, eu falei, depois ele vai comentar sobre isso. E foi, não demorou muito tempo. Tá, mas Eu a acho que gente é tem coisa. outra pergunta aqui do Muriel. Tá. Não, pode Como é que falar, é, Daniel. professor? Pode falar. Não, é porque o Luca, toda vez que eu falava do Corinthians, ele estava em sala de aula também. Então, É. Então, o Muriel falou o seguinte: é, poderia falar um pouco mais sobre. Aí vem um termo grego que provavelmente eu vou errar a pronúncia. Arquitetoniké quer dizer o fato de uma finalidade organizar, subordinar outras finalidades. Perdoe-me caso já tenha esmiuçado o tema. Abraços. Manda aqui o Muriel. ok, Muriel. Posso sim. O Aristóteles, esse é, né, controverso também, mas ninguém nega que para Aristóteles o Aristóteles não está ali estabelecendo critérios, ele nunca faz isso, sobre como decidir o que é o melhor. Tá? Ele entende que as pessoas que estão lendo ali, as pessoas que estariam assistindo às aulas dele, têm lá são cidadãos bem educados, agentes relativamente instruídos, que sabem como lidar mais ou menos com seus sentimentos, suas afecções, para agir. Então ele não está ali discutindo, né, o que é o certo a fazer. Tá? Ou seja, ele não está discutindo quais são os valores e as ações corretas que as pessoas devem fazer. O que Aristóteles está discutindo o que ele quer saber é o seguinte, né? O que significa isso? O que significa ter uma vida boa? Né? O que é uma vida boa? Como que isso, em que isso consiste? Qual é a condição da alma para que isso possa ocorrer? Né? E um dos elementos importantes é essa arquitetônica dos fins, né? Dos desejos, no final das contas também. E a questão a gente tem um desejo básico, um desejo que todo ser humano tem, segundo Aristóteles, que a gente quer viver bem. Nós desejamos uma vida boa. Vida boa é o que a gente chama, é o que ele chama de eudaimonia, tá? A tradição traduz eudaimonia por felicidade, tá? Então, acho que todo mundo sabe disso, mas isso também já está dicionarizado. Só que felicidade é péssimo, é péssima tradução. Eu decidi que eu vou evitar isso, né? Então, próxima disciplina que eu for dar sobre ética nicômica, eu não vou usar felicidade, assim, né? Para o termo felicidade, para traduzir eudaimonia. Péssimo. Mas ok, vamos falar aqui de, então, eudaimonia como felicidade ou como vida plena, né? Vida plena. Então, todo mundo deseja ter uma vida plena. E a ideia é o seguinte, né? Indivíduos que conseguem agir racionalmente, o que é agir racionalmente? Né? Agir racionalmente é organizar sua vida de modo a tentar alcançar a vida plena. Nem todo mundo vai conseguir, e em alguns momentos não vai conseguir simplesmente porque não tem meios para conseguir. Então, uma pessoa que, sei lá, estava lá vivendo bem, de repente explode uma bomba assim, perto, né, de você, e você perde tudo que tinha na sua família, enfim, tudo que você, né, mais prezava. Dificilmente essa pessoa vai ter uma vida plena depois disso. Então, isso não depende completamente do indivíduo, mas o que depende do indivíduo é organizar a sua vida de tal modo a tentar alcançar o melhor modo, aquilo que essa pessoa concebe como vida plena, como vida boa. E aí há uma arquitetônica, ou seja, você tem um princípio arquitetônico, que a gente chama, que é a eudaimonia, que é a vida plena, a felicidade. Seja lá como você entende isso, né? Vamos supor que você entende isso como, sei lá, uma vida dedicada aos estudos. Então, esse é o principal objetivo da sua vida. Mas uma vida dedicada aos estudos, mas não é uma vida solitária, você não quer viver sozinho, você quer ter família, né? Como você tem, Muriel. Então, você quer ter família, enfim, você tem que organizar como alcançar esse fim, juntamente com outros desejos que você tem, como, por exemplo, viver
com os amigos, com a família, e qual o peso relativo de cada um desses desejos dentro desse padrão de vida boa que você almeja. Então, se você almeja uma vida em que você dedique ao estudo, mas que você também dê atenção devida aos amigos, enfim, e à família, você não pode simplesmente se privar de toda e qualquer reunião social para ficar estudando filosofia. Então, não dá. Então você tem que entender o peso relativo de cada um desses desejos dentro desse modelo de vida que você deseja almejar, que você almeja, né, que você deseja alcançar. E uma vez, né, e a ideia é arquitetônica porque você vai criando camadas, assim, né, em vista de um princípio, né, daí arquitetônico, né, você organiza em vista de um princípio, esse princípio é a vida boa, aí você organiza a partir desse princípio mais geral, princípios cada vez mais específicos, até chegar aos elementos mais específicos possíveis, que são as ações que a gente faz cotidianamente. Então, o ponto de uma vida racional nesse aspecto é que cada ação que você faz seja uma ação que, de um modo ou de outro, tenha relevância, ou pelo menos todas as ações relevantes que você faz no dia a dia, tenham alguma contribuição para a sua noção de vida boa. Tá? Então, é um pouco isso. Então, se você se dedica hoje a estudar, né, sei lá, por algumas horas e depois ficar por conta da sua família, a ideia é que você faça isso dentro de um plano geral, visando a vida boa. Muito bom. Agora também recebemos aqui uma pergunta do Arthur Falco. Ele falou o seguinte, professor, ele perguntou: o acrático pode ser responsabilizado por suas ações ou omissões? Sim, a ação é intencional. Toda ação intencional, toda ação intencional e livre, né, esses são termos contemporâneos, né? Para Aristóteles, essas duas questões são encapsuladas na noção de voluntário. Então, todas as ações voluntárias, o acrático é moralmente responsável pelo que faz. Tá? Na filosofia aristotélica, a responsabilidade moral é resultado de uma ação feita sem coação e uma ação feita com conhecimento, né, das circunstâncias em que ela está. Então, né, havendo o conhecimento das condições relevantes da ação e ela sendo livre, né, não sendo por coação e havendo alternativas disponíveis, a ação o agente é moralmente responsável pelo que faz e recebe aí censura e elogio, né? Ou merece receber censura e elogio pelo que faz. Tá? Então, esse é um dos pontos centrais assim, para Aristóteles. E é um elemento importante porque, dependendo do modo como os intérpretes tentam trabalhar o texto, eles geram problemas com a noção de responsabilidade moral. Porque aí eles anulam a responsabilidade moral da acracia, quando eles dizem, por exemplo, que o acrático, no final das contas, ignora elementos importantes da ação, etc. Então, esse é um ponto central para Aristóteles. Muito bom. Agradecer o pessoal aí que está fazendo as perguntas, participando. Temos uma pergunta aqui do Zago e acho que a gente poderia finalizar com ela. O que você acha, professor? Pode ser. Então, o Zago falou o seguinte: é possível um acrático se tornar encrático? Como se daria esse processo? Então, isso é possível. Eu acho que boa parte dos intérpretes entendem que é possível. Assim, há alguns intérpretes que acham que não. Né? Que não para Aristóteles, tá? Que não para Aristóteles. Mas parece ser possível
e como se daria, né? Por que isso é problemático? Né? Por que isso é problemático? Mudança de caráter é problemática. Se a gente faz somente o que a gente deseja fazer, tá? Eu só faço aquilo que eu sou motivado a fazer, e eu tenho um desejo muito mais forte do que outro desejo, e portanto eu ajo de acordo com esse desejo mais forte, o que faria com que eu mudasse minha ação? Tá? Esse é um ponto importante. O que faria com que eu mudasse minha ação? E aí, a resposta aristotélica é o seguinte: internamente, nada. Né? Se o indivíduo, considerando as motivações, considerando a psicologia que o indivíduo apresenta no momento, e apenas a psicologia dele, ou seja, os elementos internos, muito dificilmente esse agente teria forças, assim, ou de alguma coisa, alguma mudança relevante que o fizesse agir de outro modo. Então, dadas aquelas circunstâncias, dadas circunstâncias semelhantes, ele agiria de modo semelhante, né, sempre. Acontece que o mundo é mais complexo do que só a gente, né? A gente tem muito mais coisas no mundo, e a nossa motivação responde também a elementos externos, tá? Ela responde também a elementos externos. Como, por exemplo, né, a gente tende a evitar punição. Tá? Então, tem um monte de gente, né, que gostaria de agir violentamente. Tá? Então, tem um monte de gente aí que, quando a gente fala mal de time deles, quer bater na gente. Não bate por quê? Porque as leis não permitem. Né? Então, de um certo modo, elementos externos, como a lei, acabam contribuindo com as motivações que as pessoas têm para agir. Um dos modos da pessoa mudar de caráter, ou seja, deixar o âmbito da cracia e passar para o âmbito da encrateia, né, da continência, seria essa pessoa, por exemplo, participar de ações em que ela tem recompensa pelo que está fazendo corretamente. Então, veja, aí ela passa a agir em relação a um tipo de desejo, né, a um objeto, não mais pelo desejo que ela tem em relação a esse objeto, mas por um desejo de um prazer superveniente. Então, o sujeito faz o seguinte, né? Vou dar um exemplo bem trivial, tá? Que, né, a gente todo mundo já deve ter visto, ouvido falar, ou lido na literatura, ou visto na televisão, etc. Há certas pessoas que têm dependência química, assim, de certas coisas, né? Como, por exemplo, café. Vamos supor café. E tem pessoas que tomam... Vamos supor que tenha pessoas que tenham dependência de café e gostam de tomar muito café o tempo todo. E aí essas pessoas não conseguem dormir direito, porque estão ali com a cabeça cheia de cafeína, enfim, reagindo a essa substância química. E ao não dormir, essas pessoas acabam atrapalhando a vida das outras pessoas com quem ela mora. Tá? Vamos supor que ela tem que dividir cama com alguém, enfim. De repente, e ao atrapalhar a vida das outras pessoas, essa pessoa começa a se ver numa situação em que quem vive com ela quer abandoná-la. Tá? E aí troca café por qualquer outro tipo de substância que gera esse tipo de situação. Né? E não precisa nem ser substância, pode ser qualquer outro tipo de gostos que as pessoas têm. E muitas vezes essas pessoas param de agir de um determinado modo, ou seja, de reforçar o hábito, né, ou de reforçar o comportamento de consumo dessas substâncias, porque elas entendem que viver sem a pessoa com quem vivem é pior. Então, a pessoa para de se comportar, né, ela tem lá o objeto de desejo, ela para de se comportar, né, cedendo a esse objeto de desejo, né, o tempo todo, não porque ela está motivada ao contrário, ou seja, porque ela sabe que aquele objeto é ruim, mas por conta de um prazer superveniente que seria manter o relacionamento com outra pessoa. Com o tempo, na medida em que essa pessoa se habitua a agir desse outro modo,
ela começa a ter forças para não sentir desejos fortes pelo aquele objeto. Então, Aristóteles é bem sensível a isso, assim, parece que há bastante, tem evidências disso, de Aristóteles falando isso. Então, a evidência de Aristóteles dizendo o seguinte, olha, se você não sabe muito bem qual é a ação correta, né, tenta fazer o contrário, assim, mesmo que você erre por faltas ou excesso, mas pelo menos você quebra o ciclo ali de repetição de um determinado tipo de ação. Então, o modo de... E muitas vezes essa quebra desse ciclo só vai ser possível por conta de um elemento externo. Porque a pessoa ali, no que diz respeito aos seus desejos já constituídos, ela já não tem mais condição de lutar, então, ou de mudar. Então, ela precisa de um elemento externo para que isso possa ser feito. Então, outra coisa, por exemplo, uma pessoa, eu dei no início da minha fala exemplo de dieta, assim, então uma pessoa que gosta de se alimentar com comidas gordurosas, por exemplo, ela pode parar de comer comida gordurosa não porque ela vê o valor da saúde, mas porque ela, por exemplo, teve um filho, uma filha e quer acompanhar a vida da criança. Então, não é por conta da saúde que a pessoa para de comer aquilo, mas porque ela quer ter uma vida, né, que maximize as chances de ela acompanhar o crescimento da criança. Tá? Então, uma outra finalidade que é envolvida ali na ação. Então, Aristóteles é bem sensível a isso. Então, o mecanismo é esse, é inserir um outro tipo de recompensa ou punição, né, para para que a pessoa possa educar esses novos hábitos. Né? Muito bem. Foi ótimo, então, professor. Teve até um comentário aqui, curioso, da Thelma. Acho que você vai gostar de ver. Você viu? Ela falou, caro professor, que soube escolher o melhor time da galáxia. Todas as opções consideradas. Obrigado pela live, foi excelente. Obrigado, Thelma. Viu, Luca? Ouça a Thelma. Às vezes ele sabe, mas aí ele tá com conflito, né? É uma acracia epistêmica, assim. Então, ele tem todas as evidências e não acredita, né? Uhum. Bom, mas é isso então, professor. Muito obrigado. Foi muito legal te receber aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. Foi uma live bem participativa, gostei muito disso. E é isso. Obrigado, Tá. viu? Obrigado você, Matheus. Obrigado a toda a equipe que trabalha na organização da atividade. Obrigado ao professor José Benedito. E obrigado a todo mundo que acompanhou, que fez perguntas, enfim. E desejo vocês aí bastante saúde e segurança assim, nesse momento. E é isso. Até mais, galera. Valeu.